E aí, galera, beleza? Professor Michel de Biologia aqui para mais uma aulinha de genética agora, seguindo o estudo da genética mendeliana. Agora vamos ver mais um caso agora onde nós temos uma exceção aos princípios determinados pelos experimentos de Mendel. Mendel, quando estudou cruzamento de ervilhas de cheiro e chegou à conclusão de que as características determinadas por um par de fatores e que cada par determinava um fenótipo, ele chamou isso de primeira lei de Mendel. O que nós veremos agora é uma exceção, onde nós teremos 2, ou 3, ou 4, N pares de genes interagindo, combinando seus esforços para determinar um único fenótipo. Nós chamaremos isso de interação gênica. Nós veremos vários tipos de interação gênica em sequência. Hoje, vamos falar apenas dos conceitos básicos que nos permitem definir esse tipo de herança, que obedece princípios mendelianos, mas existem algumas exceções que devemos considerar. Ele vai obedecer à segunda lei. Nós teremos agora 2, 3, N pares de genes que segregam-se independentemente, se separam um independentemente do outro durante a meiose. Ou seja, o que a gente vai falar agora obedece à segunda lei, mas foge à primeira, porque a primeira lei fala que cada par determina um fenótipo. E nós veremos agora que esses dois ou mais pares combinam seus efeitos para a determinação de um único fenótipo agora. Ora, como podemos organizar isso de uma maneira didática? Vamos aqui fazer uma comparação. Como seria agora a determinação pelos princípios da primeira lei, a determinação fenotípica? Então vamos dizer agora que eu tenho o mais básico, 2 pares de genes. Um par com os alelos Azão e Azim e outro par com os alelos Bzão e Bzim. 2 pares de genes. Se eu tiver 2 pares de genes que obedeçam o princípio da primeira lei de Mendel, o que nós observaremos? Veremos que este par determina uma característica, um fenótipo, este outro par determina outra característica, outro fenótipo. Então, por exemplo, um par determinaria a cor das ervilhas, outro par determinaria a textura da casca. Então, um par determina a cor, ou amarelo ou verde, e o outro par determina a textura da casca da ervilha, ou liso ou rugosa. Então, dizemos que um par determina um fenótipo, vou chamar aqui de fenótipo X, e o outro par determina outro fenótipo, que eu vou chamar aqui de fenótipo Y. Então, nós temos fenótipos diferentes determinados por cada par. Isso é o que nós observamos na primeira lei de Mendel. Agora, a diferença aqui na interação gênica é a seguinte. Se eu tiver 2 pares de genes, vamos dizer agora que eu tenho um par com os alelos Czão e Czim, outro par com os alelos Dzão e Dzim. Se agora eu tenho um caso de interação gênica, o que nós observaremos? Os dois pares combinam seus efeitos para a determinação de um único fenótipo. Vamos chamar agora, por exemplo, de fenótipo Z. Então, poderíamos dizer agora que, num outro caso, esses dois pares se combinam para determinar a altura do indivíduo. Ah, então tem diferença. Aqui à minha esquerda, na primeira lei de Mendel, cada par determina uma característica fenotípica independente. Aqui à minha direita, na interação gênica, os dois pares, poderíamos ter mais, combinam seus efeitos para a determinação de um único fenótipo. O exercício de vestibular não é obrigado a te falar se é um caso de primeira lei de Mendel, se é um caso de interação gênica. Você vai ter que descobrir. E aí vem a importância da interpretação do enunciado do exercício, para que você agora consiga pescar a dica. Descobrir agora, pela leitura calma do enunciado, quais pistas você tem para chegar à conclusão sobre o tipo de herança que você está estudando. Beleza?
Então, vamos pegar um exemplo para discutir isso. Vamos discutir a determinação do tipo de crista em galináceos. Nós vamos ter dois pares de genes agora para serem considerados. Um par com os alelos errão e errim, e outro par com os alelos exão e exim. Esses dois pares vão se combinar agora para determinar agora o tipo de crista. Como? Vão ser responsáveis pela elasticidade da epiderme e da derme e pelo acúmulo na hipoderme. Então, nesses dois pares de genes, quais são as combinações que eu posso encontrar? Posso ter um indivíduo que apresente dominante nos dois pares, errão no primeiro par, pelo menos um errão, e exão no segundo par. Se eu tiver dominantes nos dois pares de genes, esse indivíduo apresentará agora uma crista com uma grande quantidade de gordura na hipoderme, e nós vamos chamar essa crista agora, parece que tem uma grande bolota dentro dela, bem desenvolvida, ela vai ser chamada de crista nós. Então, a interação entre o errão e o exão faz com que eu tenha uma grande crista com um grande agora, uma bolota de gordura, parece, com um grande acúmulo agora de gordura num ponto, e aí você tem uma noz lá dentro, ele tem uma bolotona lá dentro. Essa crista é chamada de crista noz. Ah, mas eu posso ter outra interação. Essa interação para dar crista noz é do errão com exão. Eu posso encontrar agora indivíduo que tenha errão do primeiro par, pelo menos, com exinho do segundo. Aí o indivíduo agora apresenta uma elasticidade da derme e da epiderme, mas não apresenta tanta gordura na hipoderme. E aí o que nós teremos? Uma crista longa e flácida que lembra a pétala de uma rosa. Por isso, esta aqui é chamada de crista rosa. Ah, então eu tenho agora a interação do errão do primeiro par com exinho do segundo. É uma interação diferente. No primeiro caso, a interação era entre os dois dominantes, errão e exão. Agora é dominante do primeiro errão com exinho do segundo par, que está ativo porque está em dose dupla. Ah, mas eu posso encontrar outra combinação de genes. Eu posso ter o indivíduo errinho no primeiro par, com pelo menos um exão no segundo. Esse indivíduo apresentará agora uma variedade de crista que não tem tanta elasticidade na derme, mas tenta acumular gordura, mas não consegue no único ponto. Então vai ter vários pequenos pontos de gordura. Quando você passa a mão nessa crista, lembra quando você passa a mão numa vagem e você vê que está mais dilatado onde estão as sementes, onde estão as ervilhas. Então, esse tipo de crista é conhecido como crista ervilha. É um tipo diferente. É a interação do errinho ativo do primeiro par com o exão do segundo. E, finalmente, eu posso ter um indivíduo agora com errinho no primeiro par, exinho no segundo. Dessa interação, sai uma crista completamente recortada, que, não me perguntem o porquê da nomenclatura, recebe a nomenclatura agora de crista simples. Cada uma das cristas apresenta um formato diferente, um recorte diferente, de acordo com a interação entre o R e o E. Errão com exão, crista nós. Errão com exim, crista rosa. Errinho com exão, crista ervilha. E errinho com exim, crista simples. A ideia é, o que vai aparecer no vestibular? O cruzamento mais famoso é aquele cruzamento de maior variabilidade genética entre dois indivíduos duplo heterozigotos. De acordo com a proporção que você encontra nesse cruzamento, os descendentes desse cruzamento, você agora tem uma característica, uma pista para o tipo de herança que você está trabalhando. Ora, então peraí, como é que eu começo um experimento de genética mesmo? Com indivíduos que eu tenho certeza dos genes que eles carregam, indivíduos puros. Então, sempre o experimento você começa com indivíduos puros. Se eu pegar indivíduo aqui, homozigoto para crista nós, errão, exão, cruzando com homozigoto, crista simples, errinho, exinho, o que nós teremos na F1? 100% dos indivíduos crista nós duplo heterozigoto. O que eu vou fazer agora é cruzar os indivíduos duplo heterozigotos de uma geração F1. Vamos cruzar indivíduos de crista nós
gerados em um cruzamento entre indivíduos puros. Esses indivíduos de cristanose agora, vindos de uma geração F1, obtidos do cruzamento de indivíduos puros, vão ser cruzados entre si. Qual o genótipo desses indivíduos? Obrigatoriamente eles são duplo heterozigotos. Então eles são agora Rão, Rinho, Ezão, Ezinho. Cruzando esses indivíduos entre si, eu tenho a maior variedade possível de genes nos parentais. Quais são os possíveis descendentes que eu encontro? Então, vamos lembrar que aqui a segunda lei de Mendel está valendo. O primeiro par, Rão, Rinho, se segrega, se separa do segundo par, Ezão, Ezinho, independentemente. Então aqui, cada indivíduo pode formar todos os tipos de gametas possíveis. O parental masculino e o parental feminino, ambos vão formar 4 tipos de gametas. Rão com Ezão, Rão com Ezinho, Rinho com Ezão, Rinho com Ezinho. Lembrem-se, cada gameta tem que levar apenas um gene de cada par. Quando pensamos nisso, 4 gametas diferentes, 4 tipos de gametas no pai, 4 tipos de gametas na mãe, podendo se encontrar ao acaso, o que nós temos? 16 possíveis descendentes. E vamos demonstrar aqui. Ora, aqui em cima nós temos 4 tipos de gametas do pai. Rão, Ezão, Rão, Ezinho, Rinho, Ezão, Rinho, Ezinho. Aqui embaixo, 4 tipos de gametas da mãe. Rão, Ezão, Rão, Ezinho, Rinho, Ezão, Rinho, Ezinho. Segunda lei de Mendel está valendo. Formei todos os tipos de gametas possíveis. Perfeito. Vamos agora realizar os encontros gaméticos para que possamos avaliar os descendentes possíveis e como serão os fenótipos aqui encontrados. Em que proporção os encontraremos? Pois essa proporção será a nossa pista que deveremos encontrar nos exercícios. Ora, se eu fizer aqui o encontro gamético, o que nós teríamos? Aqui eu teria o indivíduo Rão, Ezão, Ezão. Aqui, o indivíduo Rão, Ezão, Ezinho. Aqui, Rão, Rinho, Ezão, Ezão. Aqui, Rão, Rinho, Ezão, Ezinho. Aqui nós teríamos Rão, Ezão, Ezinho. Aqui, Rão, Ezinho, Ezinho. Aqui, Rão, Rinho, Ezão, Ezinho. E aqui, Rão, Rinho, Ezinho, Ezinho. Aqui nós teríamos Rão, Rinho, Ezão, Ezão. Rão, Rinho, Ezão, Ezinho. Rinho, Rinho. Opa, aí que escorregadinho aqui. Rinho, Rinho. Ezão, Ezão. E aqui Rinho, Rinho. Escorregou de novo. Tá difícil. Rinho, Rinho. Ezão, Ezinho. Nós teremos finalmente aqui Rão, Rinho, Ezão, Ezinho. Rão, Rinho, Ezinho, Ezinho. Rinho, Rinho, Ezão. Opa! Hoje escorregando a caneta. Rinho, Rinho, Ezão, Ezinho. E finalmente, deixa eu afastar esse rostinho cabeçudo daqui. Nós teríamos Rinho, Rinho, Ezinho, Ezinho. 16 possíveis descendentes estão aqui demonstrados. Como serão os tipos de cristas encontrados? Ora, vamos marcar com a mesma coloração aqui de baixo, em vermelho, os indivíduos que terão cristanós, Rão e Ezão, entre os descendentes. Vamos lá. Teríamos aqui Rão, Ezão. Rão, Ezão. Rão no primeiro par, Ezão no segundo. Rão, Ezão. Rão, Ezão. Rão, Ezão. Rão, Ezão. Rão, Ezão. Um Rão e um Ezão. Um Rão e um Ezão. Nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 indivíduos em 16, com Rão no primeiro par, Ezão no segundo, terão obrigatoriamente cristanós. Quantos terão
Rão no primeiro par e Ezinho no segundo. Crista do tipo rosa. Vamos marcá-los em verde. Aqui eu tenho Rão no primeiro par com Ezinho. Aqui eu tenho Rão no primeiro par com Ezinho. E aqui eu tenho Rão no primeiro par com Ezinho. 3 indivíduos entre os 16 possíveis. Quantos terão crista do tipo ervilha? Rzinho no primeiro par, Ezão no segundo. Opa, aqui eu tenho Rzinho e um Ezão, crista ervilha. Rzinho e um Ezão, crista ervilha. Rzinho e um Ezão, crista ervilha. Assim como os de crista rosa, 3 indivíduos em um total de 16. Quantos terão crista do tipo simples, com Rzinho no primeiro par e Ezinho no segundo? Apenas um indivíduo entre os 16 possíveis. Vou marcar aqui em laranja. O que nós temos? Qual a proporção observada entre os 16 possíveis descendentes encontrados nesse cruzamento? Nós temos 9 indivíduos agora em 16 com crista nós, com um Rão e um Ezão. Então, 9 em um total de 16. Com crista rosa, Rão no primeiro par, Ezinho no segundo, 13 em 16. Com crista ervilha, Rzinho no primeiro par e Ezão no segundo, 13 em 16. E com crista simples, os dois pares excessivos, Rzinho, Ezinho, apenas 1 em 16. Moral da história, o que nós encontramos aqui? Entre os 16 possíveis descendentes, nós encontramos 9 de crista nós, 3 de crista rosa, 3 de crista ervilha e 1 de crista simples. Moral da história, quando tiver um exercício vestibular, pode usar um exemplo que você nunca viu, mas ele vai falar do cruzamento de dupla heterozigotos de híbridos, eu encontrei a proporção 9, 3, 3, 1 entre os descendentes. É um caso de interação gênica. Só que aí vem aquela dúvida, me chama, quando eu estudei segunda lei de Mendel, quando eu fazia o cruzamento lá, do exemplo de Mendel com as ervilhas, eu também encontrava 9, 3, 3, 1. Ué, você falou que ia dar diferença. Como é que eu vou saber se é um caso de lei mendeliana simples ou se é um caso de interação gênica? É só você lembrar da aula de segunda lei que a gente teve. Quando você trabalha com as leis mendelianas, cada par determina uma característica. Então lá você tinha 9, 3, 3, 1 na prole de dupla heterozigotos, de pais de híbridos, mas eram 9 de cor amarela e casca lisa. 3 de cor amarela e casca rugosa. 2 fenótipos. Aqui você está encontrando 9 de crista nossa, 3 de crista rosa, 3 de crista ervilha. 1 fenótipo apenas. Ou seja, você vai ter cruzamento entre dupla heterozigotos. Volta naquele exemplo aqui. Se você encontrar 2 fenótipos na proporção 9, 3, 3, 1 da prole, é caso de herança mendeliana clássica. Se você encontrar 9, 3, 3, 1, mas discutindo apenas um fenótipo só, é interação gênica. Então, lá no exemplo da lei mendeliana, quando você fez o cruzamento, considerando 2 pares de genes com as ervilhas de cheiro, mas cada par determinava um fenótipo. Então, você tinha 9 indivíduos na prole, com a cor amarela e a textura lisa. 3 indivíduos com a cor amarela e a textura rugosa. Você está vendo duas coisas, a cor e a textura. Aqui não. Aqui eu estou vendo 9 de crista nós, 3 de crista rosa, 3 de crista ervilha. Você só está vendo a crista, um fenótipo só. Por quê? Justamente porque os genes, os pares de genes, estão convergindo, interagindo para determinar apenas um fenótipo. Então aí que a gente tem que ficar esperto para poder detectar no exercício vestibular se é um caso de herança mendeliana clássica ou se é um caso de interação gênica. Nas nossas próximas aulas, a gente vai discutir outros exemplos de interação gênica e cada um deles terá uma proporção característica para você agora identificar e descobrir qual tipo de herança. Isso aparece muito em questões de primeira fase para você descobrir o tipo de herança no cruzamento mencionado. Tudo bem? Beleza, galerinha? Por hoje é só. Espero que tenha sido útil. Obrigado pela atenção. Aquele abraço para todos. Até mais.